Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Queria dar as boas-vindas a todos que estão aí na nossa live nos assistindo. Que Deus esteja abençoando a cada um de vocês, onde quer que esteja. E para começar o nosso trabalho, o nosso culto, eu queria pedir que o irmão Zé Alves esteja orando. Bendito Deus, soberano Pai, que está nos céus. Deus, nós queremos louvar e bendizer o Teu nome, que é santo, que é eterno. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui neste lugar, assim como os demais irmãos que estão em suas casas. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja indo ao encontro, que o Senhor esteja com cada um deles, que Teu Espírito Santo, ó Senhor Deus, esteja cuidando, esteja zelando da Tua igreja, Senhor. Nestes dias difíceis, ó Senhor, nós encontramos refúgio, nós encontramos descanso em um lugar, e esse lugar é em Tua casa, ó Pai. E quando nós falamos casa, nós não estamos falando do templo, mas dos nossos corações, onde o Senhor habita, do nosso coração, onde é o verdadeiro templo do Espírito Santo. E onde quer que nós estejamos, eu sei que o Senhor está conosco. Por isso nós convidamos a Tua igreja, neste momento, onde quer que cada um estiver, a louvar, a exaltar o Teu santo nome, a engrandecer ao Teu nome que é santo, ao Teu nome, o nome que é grandioso, que cuida e que zela de cada um de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado. Fica conosco e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. E nesse momento estaremos entoando o hino do cantor cristão 411. Que alegria neste dia nós estamos a gozar deste ensejo, bom desejo, temos só a Deus louvar. Ó, cantemos, pois com alegria neste grande, muito festivo dia vem o que
60. Saudai o nome de Jesus, arcanjo vos cai, arcanjo vos mostrai, o Filho do glorioso Deus, abram suas Bíblias em Salmos 121. E diz assim a palavra de Deus: Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém? Que todos os dias de nossas vidas nós possamos sempre buscar refúgio e segurança no nosso Deus. Amém? Ministério de Louvor. Graça e paz a vocês, meus irmãos, que estão aí em casa nos ouvindo. Nós louvamos a Deus, porque em tudo nós temos que dar graças ao Senhor. Mesmo em meio a essa situação, nós louvamos ao Senhor. Eu quero convidar você, aí onde você está, em sua casa, a exaltarmos a esse Deus maravilhoso, porque tudo poderia ser bem pior se Ele não tivesse misericórdia de cada um de nós e enviasse o seu Filho amado, o nosso Senhor Jesus Cristo, para nos dar essa segurança que Ele nos dá hoje, de que mesmo em meio às tribulações, o nosso coração está cheio de alegria, porque o Espírito Santo do Senhor
Ele habita na tua igreja. Você aí onde você estiver, tenha certeza de que Deus enviou o seu Filho amado para te salvar. E Ele te salvou. E é por isso que você regozija deste momento de alegria em meio a estes dias tenebrosos, dias de dificuldades. Deus, Ele é contigo. Amém. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus. Verdadeiramente, a nossa vida está na mão de Jesus, porque vivo Ele está.
e Ele morreu por nós. Queridos, a palavra de Deus ela é refrigério para a nossa alma, como diz o salmista, no Salmos 23. A Bíblia nos diz que a nossa vida deve ser como as árvores plantadas às beiras dos riachos, porque ali continuamente a água, ela está ali alimentando as raízes daquelas árvores. Não sei quantos de vocês já observaram, quando nós vamos em meio a uma floresta, em meio ao riacho onde as águas correm, as plantas são vivas, as árvores são frondosas, são verdes, e nós temos que estar verdadeiramente próximos à fonte da água da vida, perto da fonte da água da vida, que é Jesus. E a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, é quem nos alimenta. Eu quero pedir a cada um de vocês que valorize estes momentos, essa palavra que o pastor tem trago para a gente, que é alimento para a nossa alma através das redes sociais, que nos edifica, que nos vivifica através da palavra do Senhor. A palavra de Deus ela é escudo para as nossas vidas. E eu quero convidar a você que, meio aos dias difíceis, que possamos verdadeiramente cantar ao Senhor, que por toda a nossa vida nós continuemos firmes, louvando e exaltando o nome do nosso Deus. Aleluia. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao mar os teus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele
palavra de Deus, ela é escudo, queridos. Que você possa se sentir verdadeiramente protegidos por este Deus maravilhoso. Porque verdadeiramente só Ele é quem pode nos cobrir debaixo de tuas mãos, debaixo de tuas asas, com escudo. E assim verdadeiramente nós alcançaremos refúgio e descanso no Senhor. Aleluia, Jesus. Glória ao Senhor. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme estás. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Iremos cantar uma música que ela tem uma letra muito tocante, que ela diz: todo ser que vive, louve o nome do Senhor. E essa é a maior verdade, né, que existe, porque esses dias eu estava lendo uma mensagem e ela, na verdade, era um vídeo de um pastor que ele falava que ele mostrava, ele tinha visto um vídeo da galáxia, que lá no espaço, as estrelas juntas, o brilho dela reflete um som, emite um som. Quando ela emite o brilho, ela emite o som. E aí tem um versículo que diz, né, que todo ser que vive louve o nome do Senhor. E as árvores,
quando elas balançam, elas estão declarando louvor a Deus. As estrelas, quando elas brilham, elas estão louvando ao Senhor. Nós, quando cantamos, estamos louvando ao Senhor. E eu quero pedir você, que está aí na sua casa mesmo, onde você está, que você reflita na letra desta canção e se entregue verdadeiramente em louvor a Deus. Amém? Tanto caos no mundo atual, tantas tribulações que estamos passando, nós temos, a alegria de poder louvar ao Senhor, onde estamos mesmo, em casa, no nosso quarto, em qualquer lugar, nós temos o prazer de poder louvar a Deus em meio a tantas circunstâncias. E iremos cantar agora uma música que ela diz que eu quero estar neste lugar, num lugar de paz, num lugar onde Deus está, onde Jesus, onde podemos sentir a presença dEle. Em nosso particular mesmo, quando estamos com Ele, conversando, desabafando, eu quero pedir você que está em casa que não importa, a correria do dia a dia eu sei que é importante, mas tire uns 10 minutos de 30 a 1 hora, tire um momento em seu particular e converse com Deus, desabafa, fala tudo que você tem para falar. Eu
experiência, eu comecei a fazer, tipo, mesmo com tudo que eu tiver para fazer, tirar um tempo do meu dia para dedicar aquele momento só para entregar assim tudo que eu tenho para desabafar com Ele, porque eu sei que Ele nos dará o descanso. Na presença de Deus nós temos paz, nós temos o conforto de saber que em meio a tudo isso Ele está no controle. Amém. Essa é a certeza que temos, e eu quero que você reflita nesta canção, que você se entregue, que você deseje estar na presença do Senhor. Amém? Neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas, eu quero estar neste lugar. O fogo não se apaga. Em tua presença, Senhor Jesus. Amém, Jesus. Em tua presença, Senhor Jesus. Paixões não me seduzam. Tua presença, Senhor Jesus. Em tua presença, Senhor Jesus.
Ó Senhor, que a cada dia mais, ó Pai, nós possamos desejar estar em Tua presença, Senhor, todos os dias da nossa vida, ó Pai, que esse possa ser o nosso maior anseio, Jesus, que possamos nos entregar, ó Pai, verdadeiramente, Senhor, em amor a Ti, ó Pai, que possamos nos dedicar, ó Pai, que tudo que possamos fazer seja para a Tua honra e glória, Senhor, seja para o louvor do Teu nome, Pai. Sabemos, Senhor, que o mundo a cada dia mais tem sido cruel, ó Pai. Quando a gente vê tanta crueldade, tanta maldade no mundo, Senhor, mas nós temos paz em Ti, ó Pai, porque o Senhor sempre está por nós, ó Pai. Não importa a hora do dia, eu sei que o Senhor estará lá por nós, ó Pai. Graças eu te dou, Jesus, porque Tu não tem deixado, Pai, que os Seus filhos passassem por nada, Senhor, porque o Senhor está à frente, Pai. Tu estás cuidando, Tu estás nos livrando, nos protegendo, Pai. Enche-nos cada dia mais de Ti, ó Pai, que o Teu Espírito continue a falar em nossos corações, Jesus. Se manifeste, ó Pai, cada vez mais em meio de nós, ó Pai. Nos toque, Senhor, nos toque, Pai, de dentro, Senhor, para fora, que possamos mostrar, Senhor, a Tua luz que habita em nós, ó Pai. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Santo Espírito, eu me rendo ao Teu agir. Meu anseio é permanecer em Teu amor, em Tua presença, Senhor, em Tua presença, em Tua presença, Senhor, em Tua presença. Amém, Jesus. A palavra agora está com o pastor. Oi. Queridos, graça e paz de Jesus Cristo. Coisa diferente é essa. Ainda bem que tem 5 comigo aqui hoje. O Vitor ali na sonoplastia, o Wesley aqui na filmagem e o pessoal do Ministério Louvor, na verdade 6. Para eu não ficar assim meio acanhado igual manequim de loja. Mas louvado seja o Senhor por essa oportunidade. Há algum tempo nós já pensávamos sobre esse formato de culto, a semelhança de que outras comunidades já faziam, e chegou a oportunidade. Eu quero louvar a Deus por tua vida, você, irmão dessa igreja, dessa comunidade, membro que está nos assistindo nesse momento aí, através das redes sociais, do Facebook. E eu gostaria de compartilhar uma palavra que se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, a partir do verso de número 1. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir do verso número 1, que nos diz: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos,
ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Vamos orar. Bendito Deus e eterno Pai, diante de Tua palavra nos colocamos mais uma vez. Pedimos que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, iluminando o nosso entendimento e nos levando a toda a verdade e a manifestação da Tua vontade e propósito para nós. Essa é a oração, Senhor, que te fazemos no nome de Jesus Cristo. Quando nós lemos o texto como esse que nós acabamos de ler agora, em que o apóstolo Paulo, ao escrever ao seu discípulo Timóteo em sua segunda carta, no capítulo 3, a partir do verso número 1, parece que estamos diante de uma notícia de um jornal de hoje, de um jornal contemporâneo, porque encontramos aquilo que no texto bíblico fala sobre atitudes que se tornaram atuais. Por exemplo, quando alguém faz algo errado, logo vem a justificativa. Todo mundo tem o direito de ser feliz. Ou seja, em nome de uma pretensa felicidade, as pessoas agem das maneiras mais descabidas possíveis. Quando se questiona, por exemplo, que aquilo é errado, as pessoas não estão nem aí. E num ambiente de decadência moral, num ambiente como o nosso, é importantíssimo, é imprescindível que nós procuremos saber como sermos cristãos que podem agradar a Deus num mundo onde os valores estão tão corrompidos. E ao contrário do que dizem os teólogos do triunfalismo, de que tudo é bênção, de que tudo vai cooperar, que você não vai passar por nenhum problema, por nenhum sofrimento, nenhuma dificuldade. Aliás, esse tipo de teologia está em xeque agora, né, com a epidemia. Esse tipo de evangelho fácil, onde você não tem nenhum problema, está em xeque agora, né? Todos eles sumiram. Ao contrário do que eles dizem, conforme relata a palavra de Deus, a palavra do Senhor vai nos dizer que as coisas vão piorar cada vez mais. E a pergunta a ser feita num ambiente como esse é: como se manter fiel a Deus? Como se manter fiel em meio à pressão de um mundo tão ímpio, de um mundo tão corrompido? Essa é a pergunta que exige de nós resposta nesse tempo. Como se manter fiel? Como nós lemos no texto aqui, as características dos homens vão de mal a pior. Porque o texto lido, ele está descrevendo o diagnóstico do nosso tempo. Ele está mostrando claramente. Mas longe de mostrar apenas a característica dos homens do nosso tempo, esse texto também traz importantes conselhos para aqueles que não querem se conformar com este mundo, que querem fazer diferença. E por isso eu gostaria de falar para você, nesta tarde em especial, neste dia do Senhor, sobre conselhos. Conselhos de Deus, não meus, mas da palavra, para tempos difíceis. Tempos difíceis como esses que nós estamos vivendo. Tempos difíceis como esses que o apóstolo Paulo pintou em sua narrativa a Timóteo. Sabe, porém, isto, Timóteo, nos últimos tempos. Os tempos que nós estamos vivendo. E o primeiro conselho que eu vejo do velho apóstolo Paulo a Timóteo e também a nós, é o que está lá no verso 5, na parte B. Depois de ele pintar todas as características dos homens desse tempo, ele diz assim: afasta-te também desses. Quando ele termina, quando ele descreve, ele vai nos fazer um alerta: afasta-te também desses.
Existe um fenômeno de esfriamento espiritual em toda a cristandade. Existe um fenômeno de esfriamento espiritual que tem invadido muitas igrejas modernas, igrejas do nosso tempo. E esse fenômeno tem como causa principal a proximidade dos cristãos, essa proximidade que eles têm mantido com este mundo atual, com os valores do mundo. Aliás, o apóstolo Tiago, lá no capítulo 4 da sua epístola, vai chamar esse comportamento de mundanismo. É quando aqueles que se dizem cristãos absorvem para a sua vida comportamentos próprios daqueles que não são cristãos. A verdade é que existe uma política de boa vizinhança por parte de cristãos do mundo inteiro com este mundo, com os valores do mundo. E a verdade é que quanto mais perto nós estamos do mundo, consequentemente, inevitavelmente, nós estaremos mais distantes de Deus. O mundo é antagônico a Deus. Os valores de Deus são antagônicos aos valores do mundo. Ou você está com o mundo e seus valores, ou você está com Deus e seus valores. Por isso que a palavra de Deus nos diz bem claro, olha o que o apóstolo João, em sua primeira carta, no capítulo 2, no verso 15, vai nos advertir. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E aqui a gente precisa conceituar o que é mundo na perspectiva de João, o que é mundo na perspectiva de Paulo. Paulo não está falando do mundo geograficamente falando, de uma porção de terra, cercada de águas por todos os lados, dos continentes, das nações. Não, Paulo está falando dos valores do mundo. Do mundo como um sistema que é contrário a Deus. É disso que Paulo está falando. É disso que João está falando. É disso que João diz assim, olha, se você ama esse sistema, o amor de Deus não está em você. A amizade com o mundo não apenas nos mantém distante de Deus, mas ela vai além. A Bíblia vai nos dizer, e o próprio Tiago vai nos dizer isso no capítulo 4 da sua epístola, no verso 4, que ela nos torna inimigos de Deus. Olha o que Tiago nos diz. Infiéis, olha a expressão que ele usa. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Que dura coisa é ser inimigo de Deus. Que dura coisa é ser inimigo do Pai. E isso nós fazemos quando nos aproximamos do mundo, nos aliançamos com ele. Deixa eu dizer algo para você. Satanás não está tão interessado que saiamos, entre aspas, fisicamente da igreja. O maior interesse dele é que mesmo fisicamente, dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja, nosso nome no hall de membro da igreja, mesmo estando com tudo isso em dia, nós estejamos com o coração fora do corpo de Cristo. Esse é o maior interesse do diabo. E eu quero lhe perguntar, eu quero lhe desafiar, eu quero lhe provocar com uma pergunta: de que forma isso acontece? De que forma é possível estar dentro da comunidade e ao mesmo tempo com o coração fora dela? Quando nos tornamos vizinhos do mundo e dos seus valores. Aliás, se formos prestar atenção na palavra de Deus, na Bíblia, na trajetória do povo de Deus, nós vamos ver que essa foi a primeira estratégia que Satanás sugeriu a Moisés, quando Moisés conversava com Faraó a respeito do povo de Deus sair do Egito para adorar. Qual foi a estratégia de Faraó? Faraó é um tipo de Satanás no Antigo Testamento. Olha o que está escrito em Êxodo capítulo 8, verso 25. Então chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide e ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Faraó disse assim: não precisam sair do Egito. Adorem a Deus no Egito. E essa é a proposta do diabo. De que você esteja adorando a Deus, mas que você ainda esteja no Egito. De que você esteja na igreja, no corpo, mas você também esteja no mundo. Alguém já disse que o maior milagre de Deus não foi tirar o povo do Egito com mão forte. O maior milagre de Deus foi tirar o Egito de dentro do coração do povo. E isso deu trabalho. Quando nós folheamos as Escrituras, nós também encontramos um triste exemplo bíblico que retrata de forma fiel, retrata de forma vívida o perigo de se avizinhar ao mundo. É o exemplo de Ló, sobrinho de Abraão. Ló escolheu a imoral Sodoma para viver. Sodoma era uma cidade
onde o comportamento imoral das pessoas era algo normal. E por conta de ter ido morar num lugar desse, ser avizinhado de um lugar com valores tão contrários à vontade de Deus, ele teve que sofrer algumas afrontas. Ele sofreu a afronta dos moradores de Sodoma, que quiseram desonrar seus convidados, os anjos que foram livrar Ló e sua família. Ele teve que sofrer perdendo a mulher que virou uma estátua de sal, e virou uma estátua de sal porque já estava contaminada com os valores daquela cidade, e por isso ela olhou para trás, porque sentiu saudades. Teve que sofrer com o incesto de suas filhas, por conta da embriaguez dele. Tudo isso porque a cultura de Sodoma e Gomorra já tinha impregnado a vida daquela família. Isso é se avizinhar do mundo. Isso é se aliançar. E de que forma, queridos, nós nos tornamos bons vizinhos do mundo? Quando nós nos passamos a nos omitir. Quando nós passamos a deixar de proclamar a verdade. Quando nós deixamos de sustentar as convicções do Evangelho. Quando nós realmente nos tornamos aquilo que Jesus diz, um sal sem sabor. E Jesus vai dizer claramente que quando um sal perde sabor, ele para nada mais presta. Quando nós deixamos de influenciar o mundo e passamos a sermos influenciados por ele. Quando perdemos o prazer pelas coisas de Deus e começamos a nos regozijarmos nos prazeres do mundo. Mas eu quero dizer para você que assim como Deus não aceitou a adoração no Egito, ele continua não aceitando boa vizinhança com o mundo. O conselho que eu lhe dou, cuidado com as suas companhias, porque elas podem lhe levar para longe ou para perto de Deus. Olha o que nos diz o Salmo 1, versos 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quem você tem escolhido para ser seu companheiro ou companheira de viagem? Isso vai dizer muito do seu destino. Por isso o conselho de Paulo a Timóteo é o conselho de Deus para nós nesses tempos difíceis. Afasta-te também desses. Talvez você fale assim, mas pastor, não tem nem como estar junto em época de epidemia. Como é que eu vou estar junto de alguém? Você pode não estar junto geograficamente, fisicamente, mas você pode estar emocionalmente junto. E de que forma você pode fazer isso? Através das redes sociais, através do WhatsApp, através do Facebook, do Instagram. Você pode estar perto de alguém que está te levando longe de Deus e te influenciando negativamente. Cuidado. O conselho de Deus para esses dias maus. Dizem que esse tipo de comportamento domina os homens. E afasta-te também desses. Fica o conselho do velho adágio popular. Diga-me com quem andas e eu direi quem tu és. Um segundo conselho do apóstolo Paulo. Para os dias difíceis, para os últimos tempos. Coloque a palavra de Deus. Coloque a verdade da palavra de Deus em prática na sua vida. Paulo ele vai falar de mulheres nesse texto que nós acabamos de ler, mulheres volúveis, mulheres carregadas de pecados. E ele vai dizer que esse tipo de gente é como um tipo de pessoa que sempre está aprendendo a respeito de Deus, mas que nunca chega ao pleno conhecimento da verdade. Ele vai dizer ainda que pelo fato desse tipo de gente não crescer, desse tipo de gente não progredir, de não crescer no conhecimento, de não crescer na prática da palavra de Deus, esse tipo de gente se torna presa fácil nas mãos de homens maus. Olha o que diz os versos 6 e 7. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, sempre aprendendo, mas nunca podendo chegar ao pleno conhecimento da verdade. Nós vivemos dias assim, irmãos. Dias assim onde as pessoas são bombardeadas de todos os lados e todos os dias a respeito de informações de Deus. Nunca houve um tempo onde as pessoas tivessem tanta disponibilidade, tanta facilidade para ouvir de Deus como no nosso tempo. Ouvem, são ensinadas todos os dias sobre Deus na televisão, nas emissoras de rádio, nas igrejas, na internet. Mas o fato que é a despeito do grande número de informações, essas pessoas não crescem espiritualmente. E não crescem por quê? Porque não colocam a palavra de Deus em prática. E acabam sendo ludibriadas
enganadas por esse mundo mau. É o tipo de gente que comete o erro denunciado por Tiago. Olha o que Tiago diz no capítulo 1, verso 22 de sua epístola. Ele está denunciando justamente esse erro de você ouvir, mas não aprender. E ele vai dizer assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tem muita gente se enganando. Tem muita gente permitindo que o seu coração o engane. Muita gente que pensando que porque nesse tempo difícil que nós estamos passando, está dia após dia ouvindo palavras, ouvindo pregações, lendo a Bíblia, está fazendo a coisa certa. E a Bíblia diz que é preciso mais. É preciso mais do que ouvir. É preciso disposição para colocar essa verdade em prática na vida. É preciso disposição para permitir que essa verdade ela se torne operosa, ela mude a vida. Nós precisamos conhecer a Deus não apenas de ouvir falar, mas com Deus andar. E eu sempre digo que não é o que nós sabemos que vai fazer a diferença na nossa vida. O que vai fazer a diferença, o realmente mais importante, é aquilo que nós vamos decidir fazer com aquilo que a gente aprende. E o que a gente precisa fazer é decidir praticar a palavra de Deus. Josué capítulo 1, verso 8 vai dramatizar isso para nós. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Eu gostaria que você prestasse atenção nesse texto. Deus não disse Josué apenas que ele meditasse na palavra, ele disse para meditar. Medita Josué na palavra, mas ele disse que Josué deveria meditar e colocar em prática. Meditar e fazer conforme tudo quanto nela estivesse escrita. E só depois de meditar e praticar é que Deus vai dizer, então você vai ser bem-sucedido. Por que tem muita gente que quebra a cara? Por que tem gente que não progride? Tem gente que está sempre engatinhando na vida cristã. É porque apesar de conhecer a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, não pratica, não coloca em prática. Se você parar para conversar com essas pessoas, elas lhe dão uma aula de Bíblia, de história bíblica, mas quando você vai para a vida, as atitudes não mudam. Nós temos milhares de pessoas nessa condição, que vivem uma vida espiritual catastrófica, medíocre, porque apesar de conhecer a palavra, não praticam a palavra. E quem conhece, e quem ouve a palavra e não pratica a palavra, a semelhança das mulheres do texto aqui, nunca chegam ao conhecimento pleno da verdade. Irmãos, os dias são maus, os dias são difíceis, e apenas aqueles que vivem a palavra vão ficar de pé em momentos assim. Quem não tiver raiz na palavra, quem não viver essa palavra na vida, na prática, quem não estiver totalmente fincado nela, não fica de pé. Porque é a palavra de Deus que vai nos sustentar em momentos como o que nós estamos vivendo. Quem tinha uma relação superficial com a palavra nesses momentos está sofrendo muito. Mas Jesus nos advertiu sobre isso e Ele nos mantém essa esperança e essa promessa. Só que Ele fala sobre você praticar a palavra em Mateus 7, versos 24 e 25, quando Ele propõe a parábola do bom construtor. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, presta atenção, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, sensato, sábio, que edificou a casa sobre a rocha. Quem edifica sobre a rocha fica de pé na tempestade. Quem edifica sobre a rocha não sucumbe diante das dificuldades da vida. Por quê? Porque tem alicerce. E qual é o alicerce? Ouvir e colocar em prática. Mas Jesus continua dizendo, e desceu a chuva, correr as torrentes, soprar os ventos e bater com ímpeto contra aquela casa, contudo não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Pessoas que ouvem e praticam, estão edificando sobre a rocha que é Jesus Cristo. Não é só ouvir. Por isso que a diferença entre as pessoas que vêm à igreja, que ouvem uma palavra como essa, na vida. Tem gente que vai entender e vai colocar em prática. Tem gente que vai entrar aqui e vai sair aqui. Mas ainda um terceiro e último conselho que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Do apóstolo Paulo a Timóteo, para nós hoje também, para dias difíceis. Para vencermos esse tempo. Desenvolva
uma fé aprovada. Paulo vai comparar os homens dos últimos dias a duas figuras do Antigo Testamento, Janes e Jambres. Quem foram esses dois homens? Esses dois homens foram magos egípcios que Faraó convocou para confrontar Moisés. Lembra quando Moisés transformou a sua vara em serpente? Está lá em Êxodo capítulo 7. Moisés chamou os seus magos, dois deles eram Janes e Jambres, que também fizeram o mesmo encanto. E por que Paulo vai citar esses homens aqui como pessoas de fé reprovada? Ele está falando aqui, e aqui uma aplicação espiritual, é que Janes e Jambres representam todos aqueles que resistem à verdade revelada da palavra de Deus. Eles resistiram à verdade que estava sendo pronunciada por Moisés. Janes e Jambres representam todos aqueles que fecham as suas mentes, fecham seus corações e tornam-se incapazes de conhecer a verdade de Deus, de estabelecer fé de uma forma plena. Janes e Jambres apontam para os homens modernos, na semelhança que eles têm com esses homens, no tocante a não se submeterem a Deus. O texto de 2 Timóteo capítulo 3, verso 8, informa que eles representam todos aqueles que têm a fé reprovada. Olha o que a Bíblia nos diz. E assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes, ou seja, aqueles que a semelhança deles, que vivem como eles, resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos, ou seja, reprovados quanto à fé. Pessoas que resistem à verdade são reprovadas quanto à fé. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã que me assiste, os que estão aqui. A questão relacionada à aprovação de Deus na nossa vida deveria ser o assunto mais importante a percorrer a nossa mente. Mais importante. Sem a aprovação de Deus, o homem está irremediavelmente perdido. Ninguém vai entrar no céu sem que seja aprovado por Deus. Por isso nós deveríamos nos preocupar com isso. Será que somos aprovados pelo Senhor? Será que você é aprovado pelo Senhor? Agora deixa eu destrinchar um pouco essa questão da aprovação. Olha o que Romanos 3, 23 vai nos falar. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando a gente vai para essa verdade bíblica, a coisa começa a apertar para o nosso lado em relação à aprovação divina. Como é que eu posso ser aprovado se a Bíblia diz que todos são pecadores e eu estou incluído no todos? A coisa já começa a ficar difícil para nós. Todos pecaram. Isso inclui a nós. E isso significa que ninguém pode ser aprovado por Deus, por seus esforços, por seu mérito. E essa verdade vai ser corroborada. Olha o que Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 2, verso 8, vai nos dizer, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, não é o que vocês fazem, é dom de Deus, é um presente do Senhor, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Eu quero dizer para você que você pode ser o melhor homem, o melhor pai de família, o melhor empregado, o melhor cidadão, o melhor contribuinte, um homem irretocável na sua integridade, mas isso não vai lhe garantir a aprovação de Deus. A Bíblia diz que não vem das obras, porque se viesse das obras, o texto diz claramente, o homem ia se autoglorificar. Ele ia bater no peito e dizer assim, eu sou bom, eu entrei no céu porque eu mereço. E ninguém entra no céu porque merece. E quando a gente começa a pensar nisso, de que todos os homens pecaram e nós somos pecadores, de que a gente não consegue essa aprovação de Deus por nosso esforço, começa a dar um nó na nossa cabeça. Quando a gente começa a pensar disso. Quando a gente pensa que a gente precisa dessa aprovação, e ao mesmo tempo, nada que a gente pode fazer pode alcançar essa aprovação de Deus, se a gente não conhecer o fim da história, a gente pode chegar ao desespero. Mas aí eu quero dizer uma coisa maravilhosa para você. Uma simples palavrinha do céu, maravilhosa, resolveu o nosso problema. Uma simples palavrinha resolveu a nossa incompetência de alcançar esse favor de Deus, de alcançar essa aprovação divina. Você sabe que palavra é essa? Graça. Favor imerecido. Favor de Deus. Aquilo que nós não merecíamos, Deus nos deu, por isso que é dom, é presente. Ninguém alcança o favor de Deus se não for pela graça. Por meio da graça, algo que nós não merecíamos, Deus em Cristo Jesus nos ofereceu a oportunidade da aprovação divina. Mas você sabe qual é o instrumento que vai nos levar a se apropriar dessa graça? A fé. A fé.
Aqueles que creem em Cristo se apropriam da graça. A graça está à disposição de todos, mas só os que pela fé em Cristo Jesus, só esses vão se apropriar da graça. Vão se apropriar do favor divino e vão ser aprovados por Deus. Desenvolveram a fé aprovada, em primeiro lugar, receber esse presente de Deus. Saber que é incompetente para alcançar Ele. Que isso vem porque Deus nos ama. Mas fé é algo que precisa ser desenvolvido todos os dias. Fé não nasce perfeita. Não. E essa razão porque em muitos momentos a nossa fé vai fraquejar. Se eu perguntar aos irmãos que estão aqui, os irmãos que estão em casa, eu tenho certeza que a resposta vai ser uma só. A sua fé já fraquejou nesse período de quarentena? Você já viveu alguma noite de insônia nesse período de quarentena? Que você não conseguiu dormir direito por conta das suas preocupações, da ansiedade do dia seguinte, o medo de se contaminar? Eu tenho certeza que todos já. Por quê? Porque nós somos seres humanos. E a nossa fé em algum momento fraqueja, vacila. Por isso que nós precisamos a cada dia desenvolvê-la, se alimentar da palavra. Ela não nasce perfeita. Nós precisamos diariamente crescer na fé, numa fé aprovada por Deus. Porque uma fé aprovada por Deus é como nós cantamos aqui. Ela vai ser um escudo protetor contra os dias difíceis que nós vivemos. Quando os irmãos cantavam aqui, eu me emocionei naquele hino. Quando fala se o trovão e o mar se levantar. E aí eu comecei a lembrar dos momentos que nós temos passado. Mas a verdade é que Deus tem o controle de todas as coisas. E você sabe por que nós podemos acreditar nessa verdade? Que Deus tem o controle de todas as coisas? Pela fé. Somente pela fé. Mas como desenvolver essa fé? A Bíblia tem, irmãos, inúmeros exemplos de fé aprovada. Mas uma em especial me chama a atenção. O exemplo de Abraão. Abraão foi um homem que teve a sua fé aprovada. E o que faz da fé do velho patriarca tão especial? Qual elemento fez com que sua fé fosse aprovada por Deus? Você sabe por que a fé de Abraão foi aprovada por Deus? Porque a fé de Abraão era uma fé obediente. Abraão creu e obedeceu. Irmãos, não existe fé sem obediência. Não existe dizer assim, eu creio em Deus. As pessoas dizem isso de uma forma geral, né? Eu creio em Deus. Quando você vai pregar o evangelho, eu creio em Deus. Mas esse crer não corresponde com a obediência. Eles não obedecem aquilo que Deus pede que eles façam, da forma como vivem. Fé aprovada é aquela fé que se submete à vontade de Deus, mesmo quando não se entende nada. Nós estamos vivendo um tempo assim. A gente não está entendendo muita coisa que está passando. Mas aqueles que são da fé, eles creem em Deus. Eles continuam confiando suas vidas ao Senhor, mesmo não entendendo o que está se passando. Mesmo sabendo que a carranca das adversidades, das dificuldades estão aqui ao nosso redor. Estão batendo bem perto da nossa porta. Mas nós continuamos crendo em Deus. Abraão foi alguém assim, que obedeceu mesmo sem entender. Ou você acha que Abraão entendeu quando Deus falou assim, vai para uma terra que você não conhece. Larga seus parentes todos para trás. Ele não entendeu, mas ele obedeceu. Você acha que Abraão entendeu quando Deus pediu para ele oferecer Isaac? Não. Deve ter dado um parafuso na cabeça de Abraão, mas esse não é o filho da promessa? Eu achava que era Ismael, o Senhor falou que não era, que era Isaac. Agora, e o Senhor pede para sacrificar? Mas a fé de Abraão era uma fé que mesmo que quando não entendia, ele obedecia, ele foi sacrificar. Esse é o tipo de fé aprovada, que vai nos levar a obedecer a Deus nesse tempo que a gente não está entendendo tudo. Mas no final, quando o quebra-cabeça está montado, a gente glorifica a Deus. Como Abraão glorificou a Deus. Como Isaac glorificou a Deus. E nós vamos glorificar a Deus depois de tudo que passar. Eu não tenho dúvida disso. Aquele homem obedeceu correndo o risco de perder o seu próprio filho. Deixa eu lhe perguntar, a sua fé lhe leva a obedecer a Deus? Você obedece a Deus mesmo quando não entende? Você obedece a Deus quando algo precioso seu está em risco? A nossa tendência, quando nos sentimos ameaçados, é nos isolarmos. E a gente tem que ter cuidado. Elias fez isso.
Quando se sentiu ameaçado por Acabe e Jezabel, se isolou na caverna. Mas nos momentos difíceis, Deus nos quer como porta-vozes dele nessa terra, para anunciar o Evangelho, para anunciar a mensagem de esperança para aqueles que ainda não têm esperança. Irmãos, nós vivemos e ainda viveremos cada vez mais tempos mais difíceis. Eu não quero enganar você. Esse tempo vai passar, haverá um tempo de refrigério da paz do Senhor. Não tenho dúvida disso, irmãos. Mas eu não posso enganar você dizendo que daqui para frente será só coisa boa, não, porque a palavra não me deixa dizer isso. Os tempos se tornarão cada vez mais difíceis. Mas eu quero dizer para você que quem tem uma fé aprovada e uma fé que é caracterizada pela obediência a Deus, terá condição de atravessar tudo isso sem temer as represálias do mundo, nem mesmo do diabo. É isso que vai nos manter de pé. E aqui eu quero concluir dizendo para você que, embora estejamos vivendo tempos difíceis, para o desenvolvimento da espiritualidade, cada cristão deve cultivar a alegria ao lembrar de uma promessa de Jesus. Que promessa é essa? Jesus nos diz em Mateus 28:20, que Ele estará conosco, com seus seguidores, com seus discípulos, até o fim dos tempos. Eis que estarei convosco até a consumação. Irmãos, essa certeza ajuda-nos, como filhos de Deus, a vivermos, mesmo diante das circunstâncias mais difíceis possíveis, a certeza de que Jesus está ao nosso lado. E você sabe por que a gente tem esperança? A gente se fortalece, se renova quando sabe que Jesus está ao nosso lado? Porque quando Jesus está do seu lado, você e Jesus são maioria. Ninguém consegue nos resistir. E eu que termino concluindo para você dizendo o seguinte: é possível agradar a Deus, mesmo numa época de tanta decadência moral. Como? Coloque a sua fé em prática. Afasta-te daqueles que não te levam para perto de Deus. Coloque a palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus em prática na sua vida e desenvolva a sua fé. Isso trará a aprovação de Deus para a sua vida, vai te fortalecer, renovar o seu ânimo e você vai prosseguir glorificando ao nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Nós vamos orar nesse momento, convidar os irmãos que estão aqui para ficar em pé. Queria mandar um abraço especial a todos os irmãos que estão nos acompanhando nesse momento. Que saudade de vocês. Sentei nesse banco aqui hoje, enquanto os irmãos louvavam. É uma situação realmente diferente, é especial. Estarmos, ainda que isso aqui não é a casa do Senhor, é um templo, nós somos a casa do Senhor, mas esse é o lugar onde nós estamos juntos, onde temos comunhão uns com os outros. Isso é insubstituível. Tem sido um bom tempo nos nossos lares, cultuando a Deus, adorando ao Senhor, mas que é especial estar neste lugar junto com os irmãos, isso sem dúvida. Mas nós, em breve, assim quer o Senhor, em nome de Jesus, voltaremos com alegria à comunhão dos santos. Pai eterno e santo Deus, louvado e exaltado é teu nome. Que coisa boa, Senhor, estar aqui e falar das tuas verdades. Sabemos que elas, ó Deus, têm encontrado corações sedentos. Transforma almas, transforma vidas e salva vidas, Senhor, para a glória do teu nome. Fortaleça, ó Deus, nossas mãos, nossos joelhos, nesse momento tão difícil pelo qual passamos, mas na certeza de que o Senhor está conosco, e porque o Senhor está conosco, nós venceremos esse tempo. Deus, ao Senhor toda a honra e toda a glória. Abençoa o teu povo, tua igreja, cada membro, cada servo e serva do Senhor, aqueles que nos acompanham, que estão de longe, distante, de outras cidades, que a tua bênção alcance a vida deles agora em nome de Jesus. Livra-nos desses dias maus, abrevia esse tempo, Senhor. Livra os teus servos dessa enfermidade, abençoa os idosos, aos jovens, aos senhores, às senhoras, às crianças, com a tua graça, com a tua bênção e com a tua presença, em nome de Jesus. Amém. Vou fazer mais um louvor, né? Vou fazer mais um louvor? Vamos terminar aqui com uma última canção.
vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso dos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor ao pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Maravilhoso Deus, soberano Pai. Deus, nós te agradecemos pelo dom da graça que foi alcançada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de poder estarmos na tua santa e doce presença e saber que o Senhor tem o controle das nossas vidas. Em nome de Jesus, nós te agradecemos hoje e sempre. Amém.